Amém, meus irmãos? Graça e paz. Amém. Nós estamos refletindo começamos no domingo passado e vamos aí, por mais alguns domingos, refletir sobre o tema Para Isso Que Fomos Chamados. Para Isso Que Fomos Chamados. Cada domingo nós vamos refletir um pouquinho sobre para o que realmente fomos chamados. Vamos responder essa pergunta, baseados no livro de 1 Pedro, na carta 1 Pedro. Então, eu quero já que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. E hoje, a nossa temática, nós vamos refletir um pouco sobre para isso que fomos chamados. 2 pontos. Para a santidade. Para a santidade. Para isso que também fomos chamados por Deus. Então, se você quiser me acompanhar aí na leitura do texto, estou lendo a versão Almeida Revista e Atualizada, ok? Diz assim o texto bíblico: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir juntos esse último versículo, essa última parte: sede santos, porque eu sou santo. Vamos lá? Sede santos, porque eu sou santo. Essa é a palavra do Senhor para nós. Amém? Graças a Deus por isso. E Pedro, aqui ele está fazendo um chamado para nós, uma convocação. Ei, meus irmãos, vocês precisam andar em santidade, porque aquele que chamou vocês, aquele que resgatou vocês, com a música que nós acabamos de cantar, aquele que enxergou, que resgatou, que os tirou do lamaçal do pecado e nos deu nova vida em Cristo Jesus. O que esse Deus deseja é santidade, obediência, porque está escrito. É isso que Pedro está afirmando aqui na sua carta. E antes da gente poder se aprofundar um pouquinho nesses versículos que nós acabamos de ler, eu queria compartilhar um trecho aqui muito interessante do livro chamado O Peregrino. Não sei se alguns aqui já conhecem, já ouviram falar ou já leram, mas isso aqui existem várias versões, porque é um livro de alguns séculos atrás, né? Mas é um dos livros, talvez o livro mais vendido, o livro cristão mais vendido de todos os tempos, assim, né, que nós temos de literatura cristã. É O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro, se você ainda não teve a oportunidade de ler, por favor, vá amanhã na livraria e compre-o e leia-o, tá? Ou procure na internet, porque eu tenho certeza que tem PDFs lá espalhados na internet. Você vai conseguir alguma forma de ler esse livro. É uma ficção cristã, onde o autor ele traz o personagem principal chamado Cristão. O nome do personagem principal é Cristão. E aqui ele traz mais ou menos um relato de como que é a nossa vida, a nossa peregrinação até chegar na cidade celestial, que é a Nova Jerusalém. E nós estamos caminhando para alcançar essa cidade, amém? E todos nós estamos nesse percurso. E aqui, esse personagem, ele também estava com um seu amigo chamado Fiel. Então estava Fiel e Cristão. Eles estavam passando por uma cidade e eles encontraram uma feira, chamada Feira da Vaidade. E aqui vocês vão entender que tem um pouco a ver, ou tudo a ver com esse texto de 1 Pedro e as aplicações que nós vamos fazer aqui. Então quero que você preste muita atenção nesse momento, tá bom? Enquanto eu falo um pouquinho sobre essa história. Vou ler aqui um pouquinho. Vi então em meu sonho, isso é o autor falando aqui, tá na narrativa. Vi no meu sonho que ao saírem do deserto, avistaram um povoado chamado Vaidade, no qual se faz uma feira que se prolonga pelo ano inteiro e possui o mesmo nome da cidade, ou seja, Feira da Vaidade. Carrega este nome porque o lugar em que é celebrada é ainda mais frívolo que a vaidade, assim como tudo o que se vende nela. Como diz o sábio, tudo é vaidade. Encontra-se nessa feira todo tipo de mercadoria,
casas, terras, negócios, empregos, honrarias, títulos, reinos, luxúrias, prazeres e diversos deleites, como prostitutas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, sangue, corpos, almas, dinheiro, prata, ouro, pérolas e pedras preciosas, enganações, jogos, diversões, animais de circos, trapaças e vigarices de todo tipo. Há também roubos, assassinatos, adultérios, calúnias, todos regados de sangue sem motivo aparente. Como disse, o caminho para a cidade celestial passa por essa cidade, onde a lasciva feira é mantida. Aquele que se dirige à cidade celestial não a cruza, mas não a cruza terá de sair do mundo. O próprio príncipe dos príncipes, ou seja, Jesus, quando habitava neste mundo, passou por essa cidade a fim de chegar à sua pátria. Esteve também na feira que pertence a Satanás, o qual o convidou a comprar algumas de suas vaidades. Chegou até mesmo a oferecer-lhe tudo gratuitamente, sob a condição de que o príncipe lhe fizesse reverência ao passar pela cidade. Por ser o príncipe, alguém muito honrado, Satanás o levou de rua em rua, mostrando-lhe todos os reinos do mundo em um instante, tentando convencê-lo a comprar suas vaidades. Entretanto, Jesus não tinha interesse algum nas mercadorias. Portanto, deixou a cidade sem oferecer sequer uma moeda em troca delas. Essa feira, portanto, é muito antiga, de longa permanência e de grande importância. Como estava a dizer, nossos peregrinos, nesse caso cristão e fiel, precisavam cruzar essa cidade, e assim o fizeram. No entanto, assim que seus pés pisaram a feira, todo o povo se alvoroçou, e a cidade foi tomada por um intenso burburinho por sua causa. E isso por muitas razões. Primeira razão, porque os peregrinos estavam cobertos por vestimentas diferentes de qualquer outra que se pudesse encontrar naquela feira. Os mercadores e comerciantes, portanto, encaravam os peregrinos. Alguns chamavam-lhes tolos, outros chamavam-lhes desordeiros, outros diziam que eram estrangeiros. O segundo ponto, porque assim como se espantaram com as vestimentas dos peregrinos, também foram surpreendidos por seu discurso, sua maneira de falar, pois falavam o idioma de Canaã, ou seja, um idioma celestial, enquanto os comerciantes eram homens deste mundo. Por isso, de uma ponta a outra da feira, soavam como bárbaros para os outros. E o terceiro ponto, porque o que mais assombrava os comerciantes era o desdém dos peregrinos para com as mercadorias, a ponto de nem ao menos olharem para elas. E se alguém os chamava a atenção com o intuito de oferecer-lhes algo, tapavam os ouvidos e dizia: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. E olhavam para cima, como um sinal de que seu tesouro estava no céu. Legal, não é? Lindo, não é? Esse trecho, desde quando eu li esse livro, me marcou demais. Porque o autor aqui, mesmo que seja uma ficção, ele retrata exatamente como é a nossa vida, a nossa peregrinação. E Pedro, aqui na sua carta, nos faz vários convites que nós vamos ver aqui ao longo dos próximos domingos. E o convite que Pedro nos faz hoje, nesses versículos que lemos, é: sejam santos. O autor aqui desse livro, o Peregrino, ele diz: os personagens do livro tinham que passar por aquela feira. Não tinha como eles escaparem daquela feira. Se eles não passassem por ali, eles tinham que de alguma forma sair do mundo. Ou seja, era impossível. Lembra da oração de Jesus quando ele fez por nós? Senhor, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. É exatamente isso. Todos os dias nós estamos passando por feiras e feiras e feiras e feiras. Feiras de vaidade. Todos os dias. E existem diversas bancas disponíveis com produtos para nós. O autor aqui citou várias. Prazeres sexuais, dinheiro, poder, servos, servas, ideologias, tudo que a gente precisa de forma carnal falando. Tudo aquilo que pode agradar o nosso coração humano. E nós passamos por essa feira todos os dias. Feira da vaidade.
Só que, ao passarmos por essa feira, nós precisamos ser como os personagens do livro. E aqui no texto que nós lemos, né, é interessante no livro, porque ele diz assim: as pessoas daquela feira, os comerciantes, olhavam para aqueles cristãos, os peregrinos, e não gostavam muito da forma como eles passavam por aquela feira, porque eles estavam com as vestimentas diferentes de todos os outros. Eles falavam uma língua diferente. E, em terceiro lugar, eles olhavam com desdém para os produtos da feira. E quando alguém oferecia, né? Sabe quando você passa no centro da Ceilândia e o pessoal fica te puxando: ei, vem aqui. Ei, olha aqui o meu produto da minha loja. Ei, rapidinho, eu tenho uma promoção boa para te fazer. Os peregrinos daquela feira olhavam para os comerciantes, para os produtos e falavam assim: isso não é para mim. Eu estou seguindo um caminho diferente do de vocês. Eu já tenho um alvo, um objetivo pronto. E eu estou indo para lá. Nada do que vocês me oferecerem aqui nessa feira vai poder comprar, vai poder me tirar do meu percurso, do meu lugar com meu Jesus. É isso. Para que possamos andar em santidade, meus irmãos, nós precisamos, primeira coisa, ter autocontrole. É isso que o versículo 13 de 1 Pedro, aí, capítulo 1, diz. Nós precisamos ter autocontrole. Por isso, cingindo o vosso entendimento, diz o apóstolo, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sejam sóbrios. Sejam sóbrios. Cinjam o vosso entendimento. Aqui nos versos anteriores, no capítulo 1 de 1 Pedro, o apóstolo está explicando sobre as bênçãos recebidas em relação à salvação. E aqui Pedro ele fala sobre essas bênçãos que recebemos em Cristo Jesus. E agora nessa parte ele dá continuidade dizendo: olha, veja bem, portanto, se nós somos salvos, então precisamos andar de determinada forma. Nós precisamos andar de determinado jeito, diferente de quando andávamos na nossa vida pregressa. E aqui o apóstolo ele usa um termo chamado cingir. Cingir. E na antiguidade, esse termo ele era um costume. As pessoas tinham um costume de, quando iam fazer alguma atividade física que exigia um pouco mais de esforço, normalmente as pessoas usavam assim uns vestidos, né? Uns panos, assim, uns mantos bem largos, longos, assim. E às vezes eles não conseguiam correr. Eu não sei, as mulheres aqui que andam de vestido, já tentaram correr de vestido? É fácil? É difícil? Pois é, difícil. Então, naquela época, eu não sei se alguém aqui ainda faz isso hoje, mas cingir, o apóstolo está falando o seguinte, que as pessoas tinham o costume de amarrar o pedaço das vestes entre as pernas ou ao redor da cintura. E quando eles iam fazer uma caminhada mais rápida ou uma atividade que tinham que correr ou qualquer outra coisa assim, eles amarravam as vestes no corpo para ter mais mobilidade. Né? Eu já vi mulheres fazendo isso, amarrando o pouco do vestido na canela, né, para dar uma carreira no menino, na carreira no filho. Mas isso acontecia lá atrás e Pedro traz essa proposta dessa expressão aqui. E essa expressão nós podemos encarar aqui no Brasil como se fosse assim: vamos arregaçar as mangas. Arregassem as mangas, né? Pedro está dizendo mais ou menos essa expressão para nós. E no sentido que ele traz para nós em relação a sermos sóbrios, em relação ao entendimento, que ele fala assim: cinjam o vosso entendimento. Ou seja, preparem o vosso entendimento. Amarrem as vestes do vosso entendimento. Prendam, né, o vosso entendimento, ou seja, fortaleçam, porque vocês agora precisam fazer coisas para Deus. Vocês precisam viver para Deus. Vocês precisam ser obedientes a Deus. E isso vai exigir esforço de vocês, né? Então, amarrem o vosso entendimento. Pedro nos diz para nos mantermos sóbrios. Isso aqui não se remete apenas à expressão em relação a uma expressão alcoólica, sabe? Sejam sóbrios, ou seja, não fiquem bêbados. Mas não é no sentido apenas da bebida alcoólica. Também poderia se encaixar aqui. Mas, na verdade, ele está trazendo essa expressão de entendimento justamente para que nós pudéssemos ser sóbrios na nossa mente, de maneira geral. Nós não podemos cair na embriaguez intelectual. Nós não podemos cair nas distrações do mundo, que o mundo traz para nós. É muito comum, não é? Nós nos distrairmos com coisas que não prestam. É fácil demais. Uma vez eu estava conversando com um pessoal, um grupo de jovens, e aí estava falando sobre disciplinas espirituais e como que isso é complicado para nós, muitas vezes, praticar no nosso dia a dia.
A gente está lá e a gente vai ler a Bíblia, e a gente acorda cedo e, uau, hoje o dia vai ser bom demais. Eu vou ser muito santo hoje. E aí começa a ler a Bíblia, e aí começa a vir na minha mente flashes assim de coisas que eu fiz no final de semana. Aí começa a vir flashes de uma conta que eu tenho que pagar daqui a pouco. Aí eu começo a entrar na minha cabeça assim os pensamentos de que, meu Deus, eu tenho que ir no mercado comprar banana para minha esposa estar grávida. Meu Deus, eu preciso fazer outra coisa terminando isso aqui. Percebe que muitas vezes a gente quer se engajar nas disciplinas, mas a nossa mente começa a viajar. Quando você acorda domingo de manhã para orar, talvez até o globo rural seja mais interessante do que a oração. Não é? Parece que é isso, né? As coisas mais chatas da vida começam a se tornar mais legais para mim. Porque a gente começa a praticar a oração, a leitura bíblica, o jejum, e a nossa mente fica viajando. E a nossa mente começa a se distrair. Nesses momentos que nós deveríamos estar focados em conhecer mais o nosso Senhor, em ter mais intimidade com o nosso Senhor. Pedro também está dizendo aqui em relação às ideologias que a nossa mente pode realmente se ocupar, sabe? Então ele diz assim, mantenha a sobriedade da sua mente, do seu entendimento. Tenha o autocontrole da sua mente, porque você precisa ter esse autocontrole para que você possa começar a viver uma vida para Deus, intencional. Você precisa disso, ter sobriedade no seu entendimento. É necessário, meus irmãos, que nós aguardemos com profunda esperança o retorno de Jesus. Versículo 1 diz isso. Versículo 1, o apóstolo ele continua dizendo, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro diz, ei, fortaleçam o entendimento de vocês, sejam sóbrios, porque a graça que está sendo preparada para vocês é muito maior do que aquilo que vocês têm experimentado aqui nessa terra. É isso que o apóstolo está dizendo para nós. Mantenham-se firmes, constantes no Senhor, porque a graça de Jesus, que será revelada quando Ele voltar, é muito maior do que aquilo que vocês estão experimentando hoje aqui nessa terra. E esse é um conselho para nós ainda hoje, que possamos nos manter firmes, amém? Mantenhamos-nos firmes, constantes. A volta de Jesus, esse evento mais importante, talvez, que ainda vai acontecer, certamente, nós precisamos focar nesse evento. E isso precisa moldar a nossa vida hoje. Nós precisamos fazer com que essa esperança futura possa guiar a nossa vida presente. O pastor Alexandre disse isso para nós agora há pouco. Nós precisamos viver no futuro, né? De uma forma de que a gente precisa olhar para Cristo, naquilo que está preparado para nós. Nós somos cidadãos dos céus. E Jesus foi para preparar um lugar para nós. É isso que ele diz no Evangelho de João. Vou e vou preparar lugar para vocês. A graça que ele está preparando e que ele já preparou para nós é muito maior. A casa que ele preparou é muito maior. É muito melhor. Então nós precisamos nos manter firmes e constantes até o dia de Cristo Jesus retornar. Amém? Nós precisamos também, meus irmãos, para que possamos andar em santidade, precisamos matar os nossos desejos pecaminosos. Nós precisamos matar os nossos desejos pecaminosos. Versículo 14 diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Mesmo após a nossa conversão, quando nós começamos a caminhar com Jesus e começamos a conhecer Jesus e a praticar o caminho de Jesus, ainda assim, nossos desejos pecaminosos continuam a fluir em nossos corações. Receber a Jesus como nosso Salvador não significa que você não vai passar pela feira das vaidades. E que de vez em quando você vai olhar para uma maçã da banquinha da feira e vai falar, nossa, que maçã gostosa. Nossa, mas que maçã, né? Interessante. E talvez, quando você estiver passando nessa feira, mesmo após conhecer Jesus, você vai tirar dinheiro do seu bolso e ainda vai comprar um produto da feira. E ainda vai usufruir daquele produto. Infelizmente, infelizmente. Porque nós só seremos completamente santos, 100% santos, plenos, quando Jesus voltar e nos levar com Ele. Mas ainda agora, nós ainda estamos vivendo em meio à feira das vaidades. E isso pode ser algo muito penoso para nós, diariamente ainda. Mas nós temos certeza de que Jesus nos dá a graça necessária, amém? Para que continuemos firmes. Aqui o apóstolo diz que quando nós não conhecíamos a Cristo, né, os nossos desejos dominavam o nosso coração. Mas agora que nós somos filhos da
da luz, filhos da obediência, nós precisamos colocar todos esses nossos desejos diante da cruz de Jesus. Nós precisamos chegar diante de Jesus, da cruz de Cristo, e precisamos colocar todo o nosso peso sobre ele, todo o nosso fardo sobre ele, todos os nossos desejos pecaminosos sobre ele. Nós precisamos lançar sobre ele tudo aquilo que aflige os nossos corações. E você precisa ter sinceridade de coração quando você está falando com ele. Jesus, isso aqui está me causando dor, Jesus, no meu coração, esse desejo aqui, Deus, eu estou tentando lutar contra ele, mas ele está me vencendo dia após dia. Seja sincero diante do seu Senhor. Ei, Jesus, eu estou passando pela feira das vaidades todos os dias e de vez em quando eu vou lá e compro um produto que não deveria comprar. Eu pratico coisas que eu não deveria fazer. Eu ainda estou vivendo de uma forma como se eu não fosse salvo ainda. Jesus, me ajuda. É isso que você tem que orar a ele, de forma sincera, de coração. Se nós não conseguimos pedir ajuda para ele, a quem mais nós vamos recorrer, meus irmãos? Porque nós não conseguimos por nossas próprias forças. Nós não conseguimos. Nós precisamos de uma graça maior. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E em Romanos, capítulo 6, versículo 12 a 14, diz: portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer os desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Paulo é muito objetivo e direto aqui, que o pecado não tenha mais domínio sobre nós, porque nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós agora já mudamos a nossa cidadania. Nós passamos da morte para a vida. Não tem por que vivermos como se nós ainda estivéssemos mortos, porque nós recebemos aquilo que é o tesouro mais valioso que um ser humano pode receber. A vida eterna, meus irmãos. A possibilidade de caminhar essa vida ao lado de Jesus. Essa é o maior deleite da nossa vida. Paulo é enfático ao dizer isso para nós: não ofereçam o corpo de vocês como um instrumento para o pecado. E ele diz os membros do corpo de vocês. Parece que ele está aqui englobando tudo, né? É mão, é pé, é a cabeça, é o olho, é a boca, é tudo. Não ofereçam isso para o diabo, porque vocês foram salvos em Jesus. E nós, irmãos, repetidamente precisamos nos lembrar disso. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Irmãos, nós precisamos matar os nossos desejos, ressignificar os nossos desejos. Tem uma coisa interessante que C.S. Lewis diz no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E ele fala assim que o ser humano ele é formado por muitos desejos e instintos. É como se fosse um piano, onde existem teclas pretas e brancas. E em vários momentos do nosso dia, no dia a dia, nós vamos tocando essas teclas. Por exemplo, nós temos o desejo de comer, certo? É um desejo ruim comer? Não. Nós temos o desejo pelo sexo. É um desejo ruim? Não. Jesus nos criou dessa forma. Agora, o que nós fazemos com esses desejos, aí nós podemos transformá-los em coisas ruins, coisas boas. O sexo não é ruim quando praticado dentro do casamento. Agora, um estuprador, um pedófilo, que usa esse desejo para praticar o mal e o pecado, aí sim é algo pecaminoso, cruel. Quando alguém usa instinto para comer de forma boa e natural, é uma benção. Mas quando nós usamos esse instinto de nos alimentar para praticarmos a glutonaria, aí sim já é um pecado. Percebe? Então Deus nos criou com vários instintos bons, só que o pecado, irmãos, arruinou tudo em nós. O pecado arruinou tudo em nós. E nos trouxe vícios, nos trouxe paixões pecaminosas. E nós precisamos pegar esses desejos que nós temos e ressignificá-los a partir de Jesus Cristo. Nós precisamos colocá-los ao pé da cruz, diante de Jesus. E você precisa dizer para Jesus: Jesus, esse é o meu desejo, é o que está no meu coração. Me ajude a torná-lo santo. Me ajude a santificar aquilo que eu estou sentindo diante da cruz.
Irmãos, para que nós possamos andar em santidade, nós também precisamos obedecer a Deus de forma intencional. Intencional. Deus é um Deus santo. Versículo 15 e 16 do texto que nós lemos diz: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma ideia do Antigo Testamento já. Por exemplo, em Levítico, Deus ele fala, quando ele diz e dá as ordens cerimoniais e os ritos, né, de purificação e etc., de santidade para o povo de Israel. Em vários momentos Deus diz assim: façam isso porque eu sou santo e vocês também precisam ser santos. Aqui especificamente Pedro está citando o Levítico capítulo 19, onde Deus diz exatamente as mesmas palavras que ele diz no texto aqui. Deus é santo, irmãos. Não há manchas, não há pecados, não há injustiça em seu ser, não é tudo que ele faz parte da santidade. Não há como dizermos que Deus é injusto, porque injustiça é um pecado e Deus não peca. Deus é santo. Não há como dizer que Deus ele se alegra com a miséria do ser humano, porque Deus é santo e nele não habita nenhum sentimento de crueldade. Deus é santo. Nós podemos confiar inteiramente nisso. E o conceito de santidade não é apenas a ideia de você se abster do mal, certo? Porque ser santo é literalmente ser separado. Você ser separado, algo separado. Mas é também você viver de uma forma ativa e viver uma vida de obediência ao Senhor. Ou seja, é você ser separado para as coisas de Deus, para uma vida com Deus, mas ao mesmo tempo você entender que o Deus que te chamou, ele requer de você obediência intencional da sua parte. Obediência ao Senhor. O povo de Israel, por exemplo, lá em Levítico, quando nós lemos, né, as diversas leis e rituais que Deus passa lá para o povo, e às vezes parece ser até um pouco cansativo, né, quando a gente vai ler. Façam isso, façam isso, façam isso, façam aquilo, façam aquilo outro, não usem roupa assim, não comam comida assim e tal, e vai. É uma lista enorme. Mas quando a gente entende que Levítico, sabiam que Levítico é o livro onde Deus mais fala na Bíblia? Todas aquelas normas e leis é o próprio Deus falando, em alta e bom som, para o povo de Deus, para o povo dele. Não façam assim, façam dessa forma. E quando nós entendemos que é o livro onde Deus mais fala, é o livro onde Deus mais exige santidade do seu povo, nós percebemos que santidade é um assunto muito importante para o Senhor. Porque não há como nós andarmos com Ele, fazermos o que Ele fez, sermos como Jesus, verdadeiros discípulos do Mestre, se nós não sermos santos como Ele foi santo. E ser santo, meus irmãos, não é apenas não fazer coisas. Porque a gente às vezes tem medo de falar, né? Nossa, eu sou santo. Meu Deus, que pecado eu estou falando quando eu digo isso sobre mim. Parece estranho, né? Eu sou santo. A gente precisa realmente encarnar a santidade. E o que é santidade? Porque santidade é você a cada dia querer se parecer mais com Jesus. Não é você sair do seu trabalho, porque é um ambiente hostil. Mas é você no seu trabalho ser uma luz para as pessoas que estão lá. Não é você sair da sua faculdade, porque é um ambiente hostil, que não glorifica a Deus, mas é você na sua faculdade ser luz, sal, luz, e mostrar o caráter de Jesus lá, onde você está. Não é você sair do mundo, como Jesus diz para nós, mas é orar a Deus pedindo: Deus me guarde das tentações do maligno. Deus me guarde. Eu estou aqui nesse lugar, Deus, eu estou tentado a fazer tais coisas, determinadas coisas e atitudes, mas eu sei que o Senhor não se agrada disso. E eu sei, Deus, que eu preciso ser um servo obediente ao Senhor, de forma intencional, porque eu entendi o que o Senhor fez comigo. Me trouxe da morte para a vida. É esse entendimento que a gente precisa ter, sabe? Não é a gente simplesmente falar assim: não faça isso, não faça aquilo, não assista a Globo, não assista filme tal, não entre no YouTube, não assine tal canal de televisão, não fale A ou B, não vote no político A ou B. Não é simplesmente isso que é o Evangelho. Isso é moralismo. Isso são coisas que a gente faz em consequência daquilo que nós entendemos quem nós somos, certo?
Nós precisamos primeiro entender quem Jesus é, o que ele fez por nós, o que ele deseja de nós. E a partir daí, desse ponto, nós vamos começar a viver como Jesus vivia. Eu não quero saber se você está assistindo a Globo ou não, novela das 9 ou não. Estou nem aí para isso. O que eu quero entender de nós como igreja, me incluindo aqui, é as coisas que eu faço no meu dia glorifica a Deus? Todo o meu procedimento glorifica a Deus? É isso que o apóstolo diz e reforça para nós. Tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. É o que Paulo fala em 1 Coríntios. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória do Senhor. Tudo. E o mesmo Paulo diz, não se apeguem a dias da semana, rituais religiosos, ou objetos sagrados ou não. Essas coisas, ou comer carne ou não. Coisas assim nesse sentido que precisam de um contexto para cada uma delas. Mas o princípio de todas as coisas é glorificar a Deus. Quer seja a carne que você coma no domingo com sua família. Quer seja a novela que você assiste durante a semana na Globo. Ou qualquer outra coisa que você faça na sua vida. Estudar, trabalhar, se relacionar com seus amigos, comprar roupa tal, nos seus estudos, no livro que você lê, qualquer coisa. Tudo para a glória de Deus. Sempre com o objetivo de ser santo como Jesus foi. Ser santo como Jesus foi. Então, meus irmãos, é isso que esse texto diz para nós, de forma bem objetiva. Seja santo. Nós diariamente passamos pela Feira das Vaidades e continuaremos passando por essa feira até o dia da nossa morte. Mas tenham em seus corações a firmeza e a clareza de que a graça que está sendo preparada para nós é muito maior do que aquilo que vemos aqui. Muito maior. E é essa graça que nós precisamos olhar para ela, para o sacrifício de Jesus e para as promessas de Jesus para nós e nos agarrar a essas coisas. Porque sabemos que aqui não é o fim. Aqui é só o início da vida com Ele. Amém? É isso que a palavra de Deus nos lembra hoje. E que nós possamos refletir isso durante a nossa semana. Vamos fechar os olhos, vamos orar nesse momento. Santo Deus, glorioso Pai, eu te rogo, Deus, nesse momento, para que o Senhor, Deus, possa, Deus, ser misericordioso conosco, Jesus. Seja misericordioso conosco. Deus, nossos pecados são muito grandes. A nossa iniquidade é gigantesca. Aquilo que nossas mãos praticam são como trapos de imundícia as nossas ações. É isso que tua palavra diz. Mas nós temos a clareza que o texto e as escrituras também dizem que nós somos salvos da morte para a vida. O Senhor nos resgatou, nos enxergou. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma nova oportunidade de vivermos uma vida plena contigo. E mesmo que nós andemos na feira das vaidades, seja no nosso trabalho, seja no nosso escritório, seja na nossa faculdade, dentro da nossa família, nas ruas, por mais que as tentações venham sobre nós diariamente, que nós possamos andar como peregrinos que têm um alvo e que estão caminhando para esse alvo. Nos dê força, Jesus, para alcançarmos a cidade celestial. Nos dê força, Jesus, para caminharmos com os olhos erguidos para o alto, sabendo que a graça que ainda vai vir sobre nós é muito maior do que aquilo que nós vemos aqui hoje nessa terra. Oh, Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado, meu Deus, por toda a graça, misericórdia, bondade e amor derramado sobre nossas vidas, apesar de nós, mesmo sem merecermos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.